você falou sobre essa evolução que você foi tendo cada vez mais em direção aí à camada executiva, né? Mas a gente fez um parênteses técnico aqui e a gente já percebeu que você é um cara que tem um nível técnico acima da média para os executivos, né? Como que você entende que isso te ajudou nessa escalada executiva? O quão é importante esse background técnico nessa visão de estratégia de tecnologia, né? Para a gente que é da área de arquitetura, isso é bem claro, assim, né? O deparo que você precisa ter de entender o negócio para fazer uma estratégia de tecnologia que seja direcionada para o negócio. Mas muitos dos nossos ouvintes são desenvolvedores, etc., que está mais no dia a dia da operação, e às vezes essa equivalência não fica tão clara. Eu queria que você falasse um pouquinho para a tua própria experiência de como isso te ajudou nessa evolução profissional. O ponto forte é você conseguir olhar para a TI, olhar para dentro do seu departamento e saber estruturar e saber o que está fazendo, né? Normalmente, quando você tem um CIO, um executivo de TI que não tem tanto know-how técnico, ele fica muito dependente dos gerentes e de outras pessoas, e ele não consegue fazer uma avaliação. Ele depende das pessoas para fazer uma avaliação para ele. Então, eu trabalho com executivo que não tem o know-how técnico. E pares meus me procuram para pegar minha opinião. Eu estou nessa situação, Bruno, qual que é a sua opinião? Eles pegam. Eu também faço isso, porque eu acho que é importante sempre fazer um cross-check com os pares. Então, isso faz um diferencial para um executivo de TI hoje. Um executivo de TI que não conhece tecnologia, que nem eu, se você falar, desenvolve um software, vou ficar ali para desenvolver um welcome word ali e vou ficar a semana toda, mas eu vou aprender, eu sei o conceito, eu tenho a base, eu sei o que está acontecendo. E é o que eu falo, o pessoal não consegue enrolar. Então, isso traz um diferencial tremendo. Porque você saber conversar na camada executiva e saber estruturar o seu departamento para atender o negócio e você não ficar dependendo somente de um gerente de arquitetura, que ele vai trazer os melhores padrões, a um gerente de infraestrutura, você consegue conversar por igual, é uma mudança de jogo no dia a dia. Porque no final da conta, é o teu departamento, você é responsável por aquilo. E se você não tiver esse nível para conversar com a galera, para você saber o que está acontecendo, pelo menos, e até ajustar, lá eu ainda falo, né? O departamento de TI é um carro de Fórmula 1. Bota para correr, já começou, estruturou, e aí você tem que fazer os ajustes finos. Você tem que ir ajustando. Ajusta um processo de projeto, ajusta um processo de governança, ajusta um processo de concessão de acesso, auditoria, muita coisa de auditoria que você tem que ajustar. Então, se você não tem essa bagagem técnica, fica uma lacuna. E você fica sempre vendido. Vendido para os gerentes, etc. E você não tem total dependência. Você não tem o controle total do que está acontecendo. Você não sabe. E aí tem aqueles executivos que... E é incrível, né? Isso é muito claro, gente. Tem um executivo de tecnologia... deu um problema no link. Ele não se sente responsável. Não, quem é responsável por isso é meu gerente de infra, fulano. Ele terceiriza a culpa. Então, as pessoas terceirizam a culpa porque não sabe. E já em pessoas que têm, né, conseguem navegar, eu me sinto responsável por tudo. Se um link está fora, a empresa está parada, a gente não está conseguindo emitir documento, eu entro na crise. Eu quero saber o que está acontecendo, porque é a empresa que está parada. E ali quem cuida sou eu. Eu sou responsável. Eu acho que ter esse background técnico também ajuda você a avaliar mudanças que ocorrem até no mercado, né? Como que a empresa pode responder, né? Tecnologias novas, por exemplo. Então, dá um exemplo aqui de um assunto que a gente quase não fala no PPT Novo Pila, que é a inteligência artificial, né? Não tem como a gente não falar. Todo episódio a gente tem que falar. Quando foi a última vez que a gente falou? Aí você responde, que oração? Que eu quero... É isso, exato. Então, quando você tem esse background, você fala, pô, eu consigo aplicar essa tecnologia nesse processo, isso vai afetar a minha operação de tecnologia dessa forma, talvez eu precise ter aqui um profissional com esse perfil, né? E a gente vê que muitos executivos ficam na mão, inclusive de consultorias para fazer esse tipo de avaliação e comprar uma ideia que nem sempre é dele, né? Exatamente. É isso mesmo que acontece no dia a dia. E literalmente, para cima, ele consegue fazer todo o trabalho que tem que fazer, talvez dar uma diretriz de eventos, de coisa que ele pega, ele consegue dizer para onde a empresa tem que ir, ele consegue fazer todo o trabalho dentro da organização de colocar as pessoas para se falarem, toda aquela parte, vamos dizer, mais política, mas quando olha para dentro de casa, tá uma zona. A área do cara não funciona.
E é literalmente isso que acontece. E acontece muito, pessoal. Muito. Acontece muito. E até tem um episódio... E os times... E é um impactante pro time. Muda o time. O pessoal estava... A primeira vez que eles estavam deployando Kubernetes lá, porque quando chegou não tinha, né? Aí quando eu cheguei, falei, não, pessoal, tem que mudar. E eu até fiz uma brincadeira. A gente fez uma apresentação, e até desse tema... Eu fiz uma apresentação, o menino construiu para mim, logo com a minha ideia, que a gente era os Flintstones virando Jacksons. E aí o que a gente precisava fazer para deixar de ser Flintstones e ser Jacksons? E quando eu cheguei, o pessoal começou a bater cabeça lá no Kubernetes. Como eu trabalhei um pouco muito perto dos times sempre, né? Parte de inovação, etc. Até em clouds, trabalhei com todas. Até Alibaba, gente. Consegui já até coisa na Alibaba, já na época da eu nunca abri o console do Alibaba, agora fiquei curioso, hein? Tem um monte de coisa lá. E aí o time batendo cabeça para subir um YAML lá no Kubernetes. Aí eu falei, me mandei o YAML, né? Tá, aí que eu vou dar cabeça. um kubectl nesse YAML aqui. Daqui. Cheguei pro cara e falei, coloca essa linha, né? Não, mas nem sabia se ia dar certo, né? Eu falei, acho que tá faltando isso aqui, que era o copy lá, esqueceram de botar o copy lá direito. Falei, coloca essa linha aqui, que eu acho que vai funcionar. O cara colocou, rodou na hora. Aí os times ficam em choque, né? Pô, como que o cara sabe disso, né, bicho? Aí o pessoal lembra do cara grandão que chega, e aí os caras sabem que o cara sabe. Aí já era... Se ele não me ensinar, ele me bate. Exato. Um dos dois. O cara... Exatamente. Toda a diferença. Então, o que eu falo para o executivo, assim, se eu pudesse deixar, vai buscar o conhecimento técnico não para você executar, mas para você não ser enganado e saber o que você está fazendo dentro de casa. Porque para a porta para fora, camada executiva, se for CEO, os pares, os diretores, beleza. E para dentro de casa, a zona. Não adianta você funcionar e seu time não funcionar. E os times são reflexo do chefe, não tem o que dizer. Se o chefe for meia bomba, o time vai ser meia bomba.